crianças! E aí, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje é quarta-feira e vamos a mais uma aula de história, onde hoje nós iremos utilizar o nosso livro, certo? O conteúdo que nós iremos abordar hoje, ele está na página 71 e vai falar sobre a resistência escrava, tá? Primeiro, vamos entender o que é resistência, tá? Resistência e o que significou a resistência escrava. Na aula passada, a gente começou a falar sobre os senhores de engenho, né? Que eram os donos lá das terras de café. E falamos também sobre a açucareira, né? Sobre as terras onde os donos, senhor de engenho, né, cultivavam aí a cana de açúcar, produção açucareira. A gente falou sobre a moenda, sobre o moinho, né, sobre todas as etapas. Falamos também sobre os escravizados, que está na página 69, né, falando aí sobre a questão do início do trabalho do engenho, começou com os indígenas, né, depois eles foram aí substituídos porque não tinham valor, foram substituídos pelos negros, que vieram para o Brasil, foram trazidos para o Brasil traficados. Aqui eles se tornaram escravos, né, escravizados, porque lá na África eles eram livres, na terra deles livres. Vieram trazidos nos navios negreiros, né, e aí chegando aqui no Brasil se tornaram escravos, tá? Então vamos entender bem como funcionou isso. Na página de hoje, onde houve escravidão, houve resistência. Mas o que é resistir? Resistir é uma forma de você lutar para melhorar uma condição de alguma coisa. Resistência é não abrir mão daquilo que é seu, tá? Ser resistente é isso, é não desistir de algo. Não desistir é a mesma coisa que ser resistente, tá? No Brasil, os escravizados se revoltaram sobre alguns pontos, né? A gente sabe que ocorreram aí inúmeras revoluções. E os escravos, coitados, cansados de trabalhar tanto, não receber dinheiro em troca, viviam em condições absurdas na parte da senzala, que se localizava abaixo da Casa Grande, né, que era chamada dessa forma, Casa Grande em cima, onde o dono do engenho morava, do engenho da cana-de-açúcar, o rico todo-poderoso, e na parte de baixo, escura, úmida, fria, sem higienização, sem alimentação adequada, viviam lá, dormiam, né, os escravizados. Passavam o dia todo na lavoura da cana-de-açúcar, com o sol lá, ó, torrando tudo, muito quente, sem água, sem alimento adequado, né? E aí o que aconteceu? Eles lutaram sobre o quê? O excesso de trabalho. Poxa, cara, a gente tá trabalhando não é que eles falaram assim, tá, gente? Eu tô trazendo pra forma que a gente fala hoje, né? A gente anda tão cansado, a gente trabalha tanto, a gente tem que se reunir aí, galera, aí começar aí a lutar para mudar essas coisas, né? Lembra que a gente falou dos quilombos? Nós falamos dos quilombos, né? Que eram os locais de refúgio dos negros. Ok, então vamos lá. Uma das condições, o excesso de trabalho. Poxa, a pessoa trabalhar demais sem receber, né? Outra coisa que fez com que os escravos se tornassem resistentes aí e acontecesse esse embate de frente com o seu dono. Os castigos corporais. Castigos corporais. Sim, ele sofreu agressões físicas, desobedecia o dono, desobedecia o capitão do mato. Poxa, capitão do mato porque funcionava da seguinte forma. Vieram 50 homens pro Brasil, né? Aqui se tornaram escravos, porque lá eu já falei que eles eram livres. Então chegou aqui, ó,
eu vou comprar você, você vale tanto, eu vou pagar tanto por você. Eles eram mercadorias. Né? Já imaginou o ser humano ser vendido a preço de banana? Eu pago tantos reais por essa pessoa aqui, ele vai ser meu, escravo, vai me servir, vai fazer tudo que eu quero. Né? Infelizmente isso aconteceu mesmo. E aqui e acolá a gente ainda escuta. Um tempo desse, acho que estava com uns 2 anos, que passou no Fantástico, né, um local, uma fazenda aí, onde mantinham os funcionários sistema de escravidão, né, regime de escravidão. Foi descoberto, foi denunciado e tal. Então, o fato de o senhor não cumprir com a palavra quando o escravizado conseguia juntar dinheiro para comprar sua carta de alforria. Poxa, cara, tu já imaginou aí, pessoal? Você ter que trabalhar, juntar lá o dinheiro, que eles não ganhavam lá tanta coisa, era uma merreca, que não dava nem para sobreviver, ter que trabalhar a vida toda para juntar dinheiro, para chegar lá pro teu dono e dizer assim, ó, tá aqui, eu tô comprando a minha liberdade. Onde já se viu, gente? Né? Todos nós nascemos livres e aí, infelizmente, a gente vê que a sociedade corrompe de alguma forma, né? E a pessoa se achar propriedade de outro ser, como se aquele ser não tivesse importância, como se ele fosse apenas um objeto. Ah, eu cheguei lá na livraria, ó, quanto custa esse pincel, moço? Ah, é tanto, tá aqui. Deu dinheiro, recebi o pincel. Aí tu já imaginou chegar num canto e dizer assim, eu quero comprar aquela pessoa ali, ó, quanto é que ela vale, né? Então a gente vê, a gente precisa mudar essa concepção. Então eles foram se revoltando, foram se unindo, né, para poder aí pagar aí a sua carta de alforria, né, a sua liberdade, tá? Os escravizados resistiam de diversas formas, desobedecendo, negociando melhores condições de trabalho, fugindo sozinhos ou com companheiros e formando quilombos. Ah, vamos organizar aqui uma fuga. Vamos organizar uma fuga. Isso aqui não tá certo, não. A gente lá ela era livre, aqui a gente tá trabalhando demais, não recebe dinheiro. A gente apanha, porque o castigo era físico. Eram chicotes, né? Eles eram chicoteados, eram açoitados. Na próxima aula eu vou mostrar pra vocês uma imagem da escrava Anastácia, né? Que eu vou contar a história dela pra vocês na próxima aula de história, na quinta-feira. E aí eu vou trazer uma imagem também para vocês verem, pessoal, como não é mentira, como realmente é verdade, o que acontecia com eles, com os escravizados, e as costas todas marcadas. Às vezes a mãe da gente dá uma palmada, uma chinelada, ou então dá uma peiazinho de cinturão, quando a gente tá desobediente, fica a marquinha, depois sai, né? Mas com eles era diferente, a marca era física mesmo, ficava marcado para sempre, tá? Eu vou trazer para vocês depois algumas imagens, então vamos lá. Então eles se juntavam lá, faziam lá a organização, né, em sigilo, e fugiam de madrugada porque não tinha ninguém aí para pastorar. E aí eles começavam a criar os quilombos. Lá o quilombo era um local bem grande, né, onde iam os negros refugiados, os foragidos. Eles estando dentro do quilombo, ninguém podia mais pegar. Era como se fosse assim, uma espécie de proteção. Ó, fugiu da casa do seu dono, foi pro quilombo, ninguém mais pega, tá? Então vamos lá. Quilombo dos Palmares. O maior e o mais duradouro de todos os quilombos brasileiros foi o dos Palmares. Teve início numa noite de 1597, quando cerca de 40 escravizadas fugiram de um engenho do litoral nordestino para a Serra da Barriga, uma região montanhosa situada lá no estado de Alagoas. Gente, eu sou apaixonada por isso. Vocês precisam ver que eu tô toda arrepiada aqui só de contar isso. Então, a história do nosso país, ela não é tão bela. A gente sabe, né, que o Brasil já começou de uma forma toda errada. Mas se a gente se unir, né, e tentar lutar por uma causa disso, daquilo, a gente consegue êxito em alguma coisa. Então lá, essas pessoas se sentiram incomodadas durante tanto tempo, de estar sendo maltratado, de não estar sendo valorizado, né, os direitos humanos aí não existem de forma alguma. Então vamos juntar aqui, vamos fazer uma fuga e vamos embora. Né? Foi aí criado o Quilombo dos Palmares, né, o quilombo mais conhecido, como ele tinha um líder chamado Zumbi dos Palmares. Né? A gente já estudou sobre o Zumbi dos Palmares em algumas aulas atrás. Né? A gente viu aí que o Quilombo dos Palmares é um dos mais conhecidos, né?
E aí ele fica localizado lá em Alagoas, certo? Vamos lá. Então deixa eu ler um pouquinho para vocês aqui sobre os quilombos. Uma das principais formas de resistência do escravizado foram a fuga coletiva e a formação de quilombos. Era o nome dado a povoações construídas pelos africanos e seus descendentes com o objetivo de viver em liberdade, né? A gente nasce e não poder ser livre, livre no sentido de ir, de vir, nós temos esse direito. E eles se sentiram incomodados porque esse direito foi arrancado, né? Então vamos revolucionar, vamos mudar isso aí, vamos fugir e vamos lá para um local onde a gente possa ter a nossa liberdade. Existiram quilombos por todos os territórios nacionais, desde os do campo do Rio Grande do Sul até as matas da Amazônia. Por isso a palavra quilombo aparece no nome de muitos acidentes geográficos, como, né, por todo o país. Houve quilombos de todo tipo, pequeno, grande, né, e aí duraram pouco ou muito tempo, situado em lugares montanhosos de difícil acesso ou próximo das cidades. Certo? Aí na 72, os palmarinos viviam em liberdade num conjunto de povoações chamadas mocambos, de mucambo, esconderijo em quimbundo, né? Mocambos, esconderijo. Para sobreviver, eles plantavam milho, plantavam feijão, mandioca, batata doce, criava porco, criava galinha, né? E aí viviam aí em comunidade livremente dentro do quilombo. Caçavam raposa, caçavam tatu, né? Os bichos que apareciam por lá. Faziam objetos de cerâmica, aí entra a parte do artesanato. Faziam vasos, enxadas, aqueles pilões de madeira e tal. A produção de cada mucambo era distribuída entre seus membros. As sobras eram guardadas para as épocas de guerra, colheita ou festa, ou para serem trocadas nas vilas mais próximas, como a de Alagoas. Aqui a gente tem uma cena do cotidiano, né, da rotina diária que ocorria lá no quilombo dos Palmares. Estão vendo aí? Tá? Então eles viviam aí dentro desse quilombo com liberdade, né? Plantavam, colhiam, tinham paz. Tudo o que a gente quer hoje na nossa vida. Liberdade, né? O direito de ir, de vir, coisa que foi negada, né? Tirada aí, como diz o ditado, da força bruta dos jovens. Então, por hoje a gente fica por aqui. Na próxima aula eu trago, prometo, a imagem, né? Sobre os castigos físicos dos negros. E a gente dá continuidade, tá bom, galerinha? Tchau.